clima de Libertadores, estamos em semana de Libertadores, e tem também Emerson Royal com um problema aí na justiça, fora das quatro linhas. Vamos trazer informação também sobre Danilo, jogador do Botafogo, destaque do Botafogo nesse ano, jogador inclusive cotado para disputar a Copa do Mundo desse ano, e muita gente anda me questionando se de fato o Flamengo tem interesse na contratação desse jogador. Vamos para as informações? Antes de mais nada, galera, Fernando Diniz, anunciado pelo Corinthians. Bolão aí, quanto tempo ele fica no Corinthians? Eu botei 5 meses porque tem a parada para a Copa do Mundo. Aí ele vai acabar tendo um tempo para respirar. Mas eu não acho que termine o contrato dele, que é válido até dezembro. E por que eu estou falando disso? Ai, meu Deus. Eu apurei detalhes do contrato. Contrato até dezembro, multa rescisória. Se ele for demitido, é o pagamento de 3 salários do treinador. Quanto que é o salário? Não perguntei, não trabalho na Receita Federal. Se alguém me falasse, beleza, eu poderia até pensar em informar. Mas não perguntei, não questionei. Porém, o mais interessante que eu vi no contrato foi o seguinte: os bônus por metas de títulos e também classificações nas competições internacionais. Vamos lá. Se ele for campeão brasileiro, 2 milhões de reais ele recebe de prêmio. Se ele for campeão na Copa do Brasil, 2 milhões de reais de prêmio. Se for campeão da Libertadores, 2 milhões e 500 mil reais. Se ele se classificar para a Libertadores do ano que vem, na fase de grupos, 450 mil reais. Se ele for para a pré-Libertadores do ano que vem, 225 mil reais. Se ele for para a Sul-Americana, se ele for campeão da Sul-Americana, 1 milhão 125 mil reais. Se ele conseguir uma classificação para a Sul-Americana, 150 mil reais. Se ele for campeão do Mundial, sim, isso está em contrato, tá? Se ele for campeão do Mundial, 4 milhões e 500 mil reais. É para rir, né? Pois bem, vamos agora falar de Flamengo, porque o Emerson Royal tem um problema aí fora das quatro linhas para resolver. Ele vai ter que pagar uma grana alta ao seu ex-empresário André Cury por uma dívida em 2021. Na época, o André Cury intermediava o jogador e fez a operação, intermediou ali a operação da ida dele para o Barcelona. E o Emerson Royal, publiquei nas minhas redes sociais em primeira mão, foi condenado pela CNRD a pagar 650 mil euros à empresa Link Assessoria Esportiva e Propaganda, que é do empresário André Cury, por uma dívida de 2021. O valor tem que ser quitado pelo lateral do Flamengo até 13 de abril, alguns dias, daqui a 5 dias. Caso não seja feito, o órgão aplica mais uma punição que, segundo advogados do André Cury, pode ser uma suspensão do atleta, ou seja, ele pode ficar proibido de entrar em campo, suspenso para entrar em campo. Óbvio que até isso acontecer pode demorar, que a gente sabe como é que funciona a CNRD aqui, né? Mas, querendo ou não, é algo aí para o Flamengo abrir os olhos e para o próprio Emerson Royal abrir os olhos, não só os olhos, né? Mas pelo visto vai ter que abrir o bolso também, porque 650 mil reais é uma grana alta, galera. Vamos agora para a lista de relacionados do Flamengo para pegar o Cusco na estreia da equipe na Libertadores da América nessa quarta-feira. Goleiro Andrel, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Danilo, De Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Emerson Royal, Everton Araújo, Guilherme Varela, Guilherme, destaque do Sub-20, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Lucas Paquetá, Léo Pereira, Luiz Felipe também do Sub-20, Pedro Plata, Rossi, Samuel Lino, Vitão, Wallace Ian. Esses são os relacionados. Alexandre continua fora, ou seja, Ayrton Lucas titular pela terceira vez seguida. Eu não tenho mais argumentos para tentar defender o Ayrton Lucas. No meio de campo ele não tem Jorginho, a gente já falou sobre isso, desfalque aí por 15 dias. Não tem Pulgar, com uma lesão no ombro, vai ficar um longo período. Não tem Cebolinha por conta de uma fratura na costela. Não tem Saul, desfalques importantes. A informação que eu tenho é que o Leonardo Jardim vai girar o elenco pensando na sequência das partidas. O Flamengo tem essa logística extremamente complicada, tá? 2 viagens, viagem terrestre, com direito a van, jogadores cada uma em grupos, cada um numa van, ou seja, é muito complicado essa viagem. E tem o pior, que para mim é o grande camisa 10 da equipe do Cusco, a altitude. A gente sabe que jogar na altitude, gente, assim, é desumano, é muito difícil. E vocês me conhecem aqui, me acompanham há muito tempo, eu evito fazer qualquer análise do jogo em uma altitude de 3.500 metros, porque eu não acho justo.
Ah, o jogador correu pouco. Ah, o jogador jogou mal. Ah, o jogador chutou mal. Ah, o jogador finalizou mal. Ah, o jogador perdeu tempo de bola. Ah, o goleiro caiu atrasado. Gente, não tem como. Não tem como fazer uma análise porque é superação total. É superação total durante os 90 minutos. A gente já viu vários casos e casos. Jogador, goleiro vai bater, tiro de meta, cai no chão. Enfim, é muito complicado. Então, boa sorte ao Flamengo nessa estreia. Justamente na altitude. Esse jogo poderia ser o último jogo da fase de grupos. Talvez para o Flamengo seria mais fácil e aí pouparia geral. Mas, enfim, vamos ver como o Leonardo Jardim vai montar a equipe. A informação que eu tenho é que a ideia é girar o elenco, porque no sábado já tem um Fla-Flu muito importante pelo Campeonato Brasileiro. Depois tem o Independente Medellín pela Libertadores, depois o Bahia. Ou seja, uma sequência de jogo difícil atrás do outro, até a parada para a Copa do Mundo, que vai ser no dia 31 de maio. Muito complicado, porém, se eu sou o Leonardo Jardim, eu também giro bastante o elenco. E não é poupar, gente. Porque quando a gente fala poupar, parece que está menosprezando a Libertadores, em tom, digamos, pejorativo da palavra. Ah, está poupando, está desvalorizando. Não, não é isso. Pelo contrário. É um planejamento montado pela comissão técnica, juntamente com o departamento médico, obviamente, e vai analisar cada jogador para ver se tem condições 100% para poder atuar na altitude. Valeu, galera! Agora vamos falar de Flamengo. Flamengo que daqui a pouco, às 9h30, vai estrear na Libertadores da América. Então é um jogo muito difícil, sobretudo pelos desfalques. Flamengo não terá Pulgar, Flamengo não terá Jorginho, Flamengo não terá Cebolinha, não terá Saúl, não terá Alexandro. Para mim, a dúvida é, quem faz mais falta, Alexandre ou Jorginho? Foi até um debate hoje lá no SBT Sport Rio, um debate bacana, porque tanto Alexandre quanto Jorginho são jogadores considerados titulares absolutos, mas eu votei no Jorginho, por quê? Primeiro, o Jorginho, ele bate pênalti, tá? Inclusive, ele tem 100% de aproveitamento, 10 pênaltis cobrados com a camisa do Flamengo, 10 pênaltis convertidos. Segundo, ele exerce uma função muito importante, não só na posição dele de volante, mas também no meio de campo. Inclusive, quando ele não está presente, o Arrascaeta cai muito de produção. E, além disso, não terá o Pulgar, que teoricamente poderia ajudar nessa ausência do Jorginho. Na lateral esquerda, embora a discrepância técnica seja absurda, de verdade, porque quando o Alexandre não está à disposição e o Ayrton Lucas joga, a lateral esquerda cai muito. Porém, eu acho que o Jorginho, por exercer um papel importante em várias posições no meio de campo do Flamengo, além disso, a liderança dele, que ele é um capitão sem faixa, eu voto no Jorginho como a principal ausência do Flamengo. Inclusive, eu me baseio muito no momento do Flamengo sem o Jorginho, ainda nos tempos de Felipe Luiz, porque foi o pior momento do Flamengo do Felipe Luiz sem o Jorginho. Esse ano também foi o pior momento do Flamengo, ainda com o Felipe Luiz sem o Jorginho. Eu lembro que quando o Jardim chega, o Jorginho volta. E eu até brinquei que essa era a melhor notícia para o técnico Leonardo Jardim, porque o Jorginho, cara, é um jogador, assim, absurdamente de altíssimo nível. Então, enfim, eu voto no Jorginho, tá? Então, acho que o Jorginho vai fazer muita falta e aí fica aquela dúvida. Quem tem que ser titular? Muita gente pede Everton Araújo e Paquetá. Eu vou ser muito sincero, tá? Eu pouparia o Paquetá pensando no Fla-Flu de sábado, porque já não vai ter Jorginho, não vai ter Pulgar. Começaria com De La Cruz, botaria Everton Araújo e De La Cruz. Na lateral direita eu começaria com Emerson Royal, pouparia o Varela, que jogou muita bola no último jogo, tá? E aí a altitude já pensando no jogo de sábado também, porque para mim o Varela é titular absoluto. Obviamente começaria com o Ayrton Lucas preparando o Alexandre para voltar no sábado. A dupla de zaga, não vejo nenhum problema, Léo Ortiz e Léo Pereira são dois jogadores que fisicamente não tem problema. O ataque fica incógnita, né? Quem tem que jogar? E aí fica a dúvida. Enfim, confesso para vocês que não tenho uma opinião formada, mas vou apoiar a decisão do Jardim. Inclusive, independentemente do que aconteça no jogo de logo mais, se o Flamengo for goleado, se o Flamengo for derrotado, se o Flamengo ganhar uma vitória simples, se o Flamengo golear, eu não vou criticar nenhum jogador, eu não consigo mesmo deixar de lado o fator altitude 3.500 metros. Gente, é desumano. Desumano. Todo atleta que vai lá e toda pessoa que vai lá relata que é difícil, é complicado, é só você subir uma escada que você já sente falta de ar, dor de cabeça, náusea. Então, não dá. Se alguns jogadores
já não tem muita inteligência jogando. Imagina quando falta oxigênio. Já não tem aquele poder cognitivo nas alturas. Imagina na altitude de 3.500 metros, como que eu vou pedir uma inteligência, algo cognitivo de um atleta? 3.500 metros, não dá, não vou exigir, não vou fazer críticas. Repito, independentemente do que aconteça, eu não consigo ser um jornalista oportunista, eu não consigo ser um jornalista resultadista. Não vou. Ah, porque se ganhar tem que elogiar. Não, independentemente do que aconteça. O Flamengo tem que sobreviver na altitude. E não é só Flamengo, é todo clube brasileiro. O meu comentário é o mesmo. Eu sou coerente naquilo que eu penso, tá? Danilo, Botafogo, galera. É o seguinte, muita gente me perguntou, eu vou ser direto e reto com vocês. Fiz a pergunta, tem negociação? Não tem negociação. O que a pessoa do Flamengo me disse, estamos acompanhando de perto tudo o que acontece no Botafogo. Danilo é um grande jogador e todo grande jogador interessa ao Flamengo. Não descartou uma possível negociação no futuro, mas garantiu, nesse momento não tem conversas, nada em andamento entre Flamengo e Danilo. O Danilo interessa ao Flamengo? Interessa. É um jogador que as características agradam demais a todo mundo na diretoria e também ao técnico Leonardo Jardim, obviamente. Mas dizer que hoje tem uma negociação em andamento, eu estaria mentindo para vocês. Mas o que eu posso garantir para vocês é Flamengo acompanha de perto tudo o que acontece no Botafogo por conta da SAF, aquela incerteza toda, a parte financeira, e está pronto para dar um bote. Quando vai ser esse bote? Não tem como eu dizer para vocês, porque eu estaria tentando prever o futuro, até porque a pessoa do Flamengo não me disse. Então, sim, Danilo interessa ao Flamengo e não tem nenhuma negociação em andamento nesse momento. Para finalizar nosso vídeo, galera, eu vou trazer uma polêmica para cá. A torcida do Vasco, muitos não, é até a minoria, em rede social não gostando muito das minhas críticas ao Renato Gaúcho de não ter viajado para o jogo na Argentina pela Copa Sul-Americana. Primeiro, eu não sou contra poupar, eu acho que tem que poupar mesmo, ainda mais o elenco do Vasco que é fraquíssimo, não dá para você priorizar 3 competições. Segundo, poupar os jogadores é totalmente diferente de poupar o treinador. Eu nunca vi controle de carga em treinador. Falei isso e alguns vascaínos não gostaram. E eu vou dizer aqui no canal Vini Casagrande, não sou a favor disso, e se fosse no Flamengo isso jamais seria aceito pela torcida rubro-negra. Eu não tenho dúvida disso. O treinador não viajar e a filha dele, a Carol Portalupe, ainda postar foto do treinador de pernas para o ar assistindo ao jogo, para mim foi a cereja do bolo de algo que foi totalmente errada, pelo menos é a minha opinião e eu tenho direito de achar isso. Você, torcedor rubro-negro, que pensa? Acha falta de respeito com a instituição? Acharia normal se fosse no Flamengo? Quero a opinião. Gostei do debate, gostaria de trazer aqui para o canal Vini Casagrande. Agora eu vou tomar uma aguinha no meu copo Life da Gold Case. Tamo junto!